Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do seu podcast Campo Político e Bola. Aqui quem vos fala é Emerson da Silva Folherini, professor de História e mais várias coisas aí, que se tu quer saber as outras coisas que eu faço na minha vida, tu vai ter que escutar os outros episódios do podcast que eu dou detalhes sórdidos. Enfim, nosso episódio de hoje, ele é um episódio especial, a gente vai ter um convidado, né, o nosso querido amigo Matheus Reis, lá de Minas Gerais, mas que por mais que mora em Minas Gerais, é corintiano, e a gente vai ter como temática do nosso trabalho hoje, e parece chapa branquismo da nossa parte, que é nosso podcast que é minado de corintianos, mas não tem nada a ver com isso, é para além do futebol. A gente vai estar falando um pouco sobre a Gaviões da Fiel e sobre um pouco das inserções sociais das torcidas organizadas, né, num contexto geral, né, pensando como foi no contexto da pandemia, né, o Matheus escreveu um trabalho sobre isso na graduação dele, mas enfim, apenas de maneira resumida. Mas antes, né, da gente iniciar o nosso programa, hoje, infelizmente, já devo avisar, nosso querido Luiz Miguel não se faz presente, né, teve alguns compromissos de ordem profissional e por mais que ele tenha deixado uma pergunta que no decorrer do programa a gente vai passar, infelizmente hoje nossa banca fixa tem ele, o magnânimo, o belo, o geógrafo, o homem que analisa o espaço terrestre nas suas dinâmicas políticas, sociais, culturais, Michel Brito. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os nossos ouvintes. O Emerson, né, tentando ganhar o público pela curiosidade, né, despertar esse interesse em querer saber quais são as várias outras coisas que ele quer fazer, assistindo os outros episódios. É uma forma cativante aí de tentar angariar público e que eu recomendo assistir porque realmente é válido. Como ele disse, meu nome é Michel Brito, eu sou um corintianista nas horas vagas e corintiano em todo o resto do tempo, pseudo-ciclista, aspirante a geógrafo e adepto da porrada em fascista. Pois bem, parte agora já é pra gente apresentar o nosso convidado especial, Matheus. Te apresenta aí pro nosso público, fala teu nome, conta pra nós tua formação, fala um pouco aí que eu acho que o nosse público deva saber sobre você, e se quiser também, já pode introduzir o tema e a gente já toca a ficha. Tá contigo, Matheus. Bom, boa noite a todos aí que estão no debate, né, e todos os ouvintes, futuros ouvintes, né. Meu nome é Matheus Ribeiro dos Reis, eu sou natural de Minas Gerais, é uma cidade que chama Pouso Alegre, aqui logo no sul de Minas, né, e logo depois eu vou falar um pouco que o Emerson citou da questão de, apesar de eu ser mineiro, eu sou corintiano, e a minha trajetória acadêmica, na verdade, a gente foi amigo durante a graduação, a gente morou junto, e no primeiro momento eu estive na faculdade na Federal da Fronteira Sul, e posteriormente eu vim a terminar minha graduação na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, no caso, sou formado em História, e a minha linha de pesquisa no TCC foi justamente a questão social do futebol e um pouco mais a fundo, focando na Gaviões da Fiel e as questões principalmente da luta social que ela fez durante a pandemia, né? Então, a gente já pode introduzir assim, que na verdade o podcast já deve ter feito bastante isso, que é tentar introduzir um pouco da questão social do futebol, né? E que a nossa sociedade, além de algumas pessoas acharem que o futebol é só uma parte que está totalmente destoante de tudo, na verdade ele faz parte de muita coisa e às vezes ele está no nosso meio e ele influencia muitas coisas, né? E aí no caso, principalmente é uma obra que o Emerson mesmo conhece, que é do Gerson Fraga, ele cita a questão do maracanaço, né? E eu usei bastante no meu TCC essa questão. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Falando sobre tanto a questão da imprensa, a questão de como o futebol ele traz essa importância e um pouco mais à frente, né? Que no caso é o ponto principal dessa conversa, né? Que seria a questão da formação da Gaviões da Fiel, qual que foi o propósito do surgimento e como ela surgiu. Então tá beleza, então, bom, falou o Gerson Fraga, né, pra quem não sabe, Gerson Vazen Fraga, professor de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, quase que um pequeno mentor intelectual desse Gosfal, né, uma figura muito importante
sei se pra ti também, Michel, tu é da geografia, mas acho que acredito que tu tenha tido um bom contato com ele, né? Inclusive uma pessoa que a gente tem muito interesse que vem aqui em algum momento, né? Eu tava falando com ele ontem até. Uma pessoa muito incrível, assim, que tem um trabalho de referência aí pra quem quer estudar história, que quer falar sobre história social, história do futebol, né? Que é Uma Triste História de Futebol no Brasil, o Maracanaço, Nacionalidade, Futebol e Imprensa na Copa do Mundo de 1950, que saiu alguns anos atrás pela editora Méritos, que é o doutorado dele, né? Muito bem. Antes de entrarmos no programa, vamos para o giro alternativo da rodada. Giro alternativo da rodada. Bem, o giro alternativo dessa semana, ele vai ter uma partida da semana anterior, né, que não gravamos o podcast, que foi uma partida pela Copa da Alemanha entre Saarbrücken e Borussia Mönchengladbach, em que o Saarbrücken ganhou de 2-1 do Borussia Mönchengladbach. O Saarbrücken é um clube da terceira divisão do campeonato alemão, eliminou o Bayern de Munique, eliminou o Eintracht Frankfurt, e o que tem de especial nesse clube, além de ter eliminado 3 clubes grandes e um gigantesco, né, o Bayern de Munique, que se joga uma Bundesliga, né, é um clube que vem da região do Saar, né. Para quem não sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida, né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e uma região na fronteira com a França foi declarada, né, um território autônomo, protetorado durante algum tempo, que era a região do Saar. Inclusive o Saarbrücken, né, chegou a jogar as primeiras edições ali da Liga dos Campeões e tal. Então o Saar teve uma seleção, jogou as eliminatórias da Copa de 1954, só que é atualmente uma equipe muito humilde, que há muitos anos já vem jogando apenas nas divisões inferiores do campeonato alemão. Por isso que chama tanta atenção chegar agora nas semifinais, né, da Copa da Alemanha. Vão pegar o Kaiserslautern, ou seja, existem chances reais, né, da equipe do Saarbrücken poder chegar na final e, que sabe, a gente poder sonhar com um título, né? Imagina, não, um clube da região do Saar, né, ganhando um título de nível nacional alemão seria bem alternativo. Pois bem, os outros resultados do giro de hoje, eles vão se dar muito em função da nossa data FIFA, né? Como todos sabem, a data FIFA ela é um momento em que boa parte dos campeonatos do mundo ele para, e também é uma oportunidade que a gente tem de ter partidas bem alternativas, né? Alguns amistosos, algumas partidas oficiais, né? Então, cabe destacar algumas delas, né? Eu quero começar destacando aqui pra gente, primeiro, as partidas, alguns amistosos do dia 20 de março, né? San Marino e São Cristóvão e Neves, né? San Marino, conhecida a pior seleção de futebol do mundo, última no ranking da FIFA, fez uma partida contra São Cristóvão e Neves, que também não está muito longe, perdeu de 3-1 em casa, né? Vocês vão ver que eu vou falar depois, quando chegar no dia em questão, né? San Marino jogou novamente contra São Cristóvão e Neves e também não conseguiu vencer. Já são mais de 20 anos sem uma vitória da Sereníssima, como é chamada a seleção de San Marino. Outro resultado interessante que a gente teve foi Ilhas Fiji contra Ilhas Salomão, o que foi 2-0 para as Ilhas Fiji. Ilhas Fiji, que, para quem não sabe, é uma potência do rugby mundial, principalmente na categoria de Sevens. Lesoto e Etiópia, 2-1 para Lesoto. Montenegro 2, Belarus 0. Cabo Verde 1, Guiana 0. África do Sul 1, Andorra 1, que é um resultado extremamente impactante, né? A África do Sul chegou às semifinais, né, da Copa Africana de Nações, e empata com Andorra, né, que é uma seleção conhecida por ser uma seleção de nível muito similar à seleção de Liechtenstein, à seleção de San Marino, né, a seleção de Malta. Então é um resultado bem surpreendente, assim, dá pra dizer que talvez seja um dos resultados mais alternativos. Um daqueles jogos que não conta como um jogo FIFA, mas que não tem como não entrar aqui, é Hull City da Inglaterra 0, Curaçao 1, né, então interessante constatar que essas equipes dessa região e que teve colonização holandesa vem apostando muito também na naturalização de jogadores da diáspora, né? Ou seja, de descendentes que hoje moram na Holanda e tiveram uma formação profissional europeia para acabar fortalecendo também suas seleções. Rússia 4-1 na Sérvia, né? É um resultado sempre interessante, lembrando que a Rússia está excluída da FIFA e da UEFA dos torneios em função do conflito na Ucrânia. E aqui o que eu vou falar, nenhuma defesa
da posição russa na guerra contra a Ucrânia, mas é uma constatação, né, que o que a Rússia passa hoje, Israel, que comete um massacre contra o povo palestino, não passa. Os Estados Unidos, que é o grande responsável por boa parte das tensões e conflitos do Oriente Médio, não passou e não passa, né? E outros países europeus que se envolveram diretamente em conflitos, como França, Inglaterra, né, também não passa, né? Então é interessante a gente pensar o quão seletivo também é essa ideia de punição da FIFA. De novo, não é uma defesa do que faz a Rússia na guerra, mas é para mostrar que existem dois pesos e duas medidas, né? Guiné 6, Vanuatu 0, Itália 2-1 na Venezuela. Interessante que esse é um jogo em que os gols da Itália foram construídos por italianos nacionalizados, né? 2 gols de Retegui e o segundo gol do Retegui, que é um jogador argentino, que teve a sua primeira convocação quando estava na equipe do Tigre, né? Agora ele está no Genoa. E no segundo gol ele teve a assistência do meia brasileiro Jorginho, né? E foi muito culpabilizado, né, por ter feito a Itália chegar na repescagem, que depois perdeu para a Macedônia do Norte por 1-0, acabou fora da Copa do Mundo. Jogo esse, Itália e Macedônia, que teve a entrada do magnânimo atacante gremista João Pedro Galvão aos 90 minutos, aos 45 minutos do segundo tempo. Poucas pessoas sabem, mas essa é a única partida que ele tem com a camisa italiana, na época quando ele fazia muitos gols no Cagliari. Infelizmente, só fez gols lá. Belize 1, Porto Rico 1, Chipre 1, Letônia 1, Malta 2, Eslovênia 2, Portugal 5, Suécia 2. Isso não é um resultado alternativo, mas como foi um dos amistosos, acho que é interessante falar. E Equador 2-0 na Guatemala. Tem um jogo aqui das eliminatórias da CONCACAF que é o Derby das Virgens. Como assim? O que é isso? Que loucura é essa? Como assim Derby das Virgens? Vocês já vão entender. A gente teve uma partida entre as Ilhas Virgens Americanas e as Ilhas Virgens Britânicas, lá no dia 22 de março, para o jogo de ida, em que terminou 1-1, né? É a primeira fase, né? Quem vencer acaba entrando na fase de grupos ali para tentar classificar para a Copa do Mundo pela CONCACAF, né? O segundo jogo é no dia 26, no dia que sairá esse episódio. E o outro jogo também foi a Anguila e Ilhas Turcas e Caicós, que terminou um 0-0, provavelmente deve ter sido um espetáculo de futebol, como dizem os amigos argentinos, um jogo de futebol champagne, né? Futebol champagne. Outras partidas amistosas que valem a citação aqui. República Centro-Africana, que botou 6-0 no Butão, né? Se eu fosse o amigão da ESPN nesse momento, eu estaria me rindo, né? Ele que uma certa vez foi falar de um resultado largo que o Butão acabou sofrendo contra a seleção da China e não se aguentou de tanto rir. Ele e Antero Greco, um dos grandes momentos do jornalismo esportivo brasileiro. Bulgária e Tanzânia, 1-0. Armênia 0, Kosovo 1. Jogo esse... Aí citando os amigos do Copa Além da Copa, que eles destacaram numa postagem em que o Armênia entrou com a bandeira do Kosovo virada, e aí não se sabe se foi de propósito, porque a Armênia não reconhece o Kosovo como Estado soberano, e aí na volta piorou a situação, botou uma fita vermelha em cima da bandeira, ou seja, criou toda uma situação incômoda ali, um imbróglio diplomático, né? Mas que o Kosovo se sobrepôs à seleção armênia e ganhou de 1-0. Ilhas Faroe e Liechtenstein, 4-0 para as Ilhas Faroe, né? Ilhas Faroe que recentemente protagonizaram aí na Champions League, um sonho, agora não, tá me fugindo aqui o nome da equipe das Ilhas Faroe, que conseguiu chegar na fase de grupos da Champions League. Depois, se lembrar, eu retorno o nome dela, mas com a sua seleção aí fazendo um bom resultado contra a seleção de Liechtenstein. Seleção de Liechtenstein que tem o orgulho de ser a única seleção que perdeu para San Marino, com aquele lindo e inesquecível gol de falta de Andy Selva. Uma outra partida sensacional: Guiné Equatorial 2, Camboja 0, Madagascar 1, Burundi 0, Macedônia do Norte 1, Moldávia 1. Essa partida que eu olhei, eu dormi vendo esse jogo, provavelmente foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, que foi Azerbaijão 1, Mongólia 0. Eu vi esse jogo. Sei 90 minutos, na verdade uns 70 minutos sendo o jogo, o resto do jogo eu dormi. Outra partida que a gente pode destacar: Botsuana 0, Ruanda 0. Esse outro grande embate do futebol mundial: Sri Lanka 0, Papua Nova Guiné 0. Bermuda, quem sabe Bermuda é uma ilha aí da região ali do Caribe, né?
meio costeira a região dos Estados Unidos, ganhou de 2-0 de Brunei, que fica na região do Pacífico, né? Bermuda fica no Caribe. A Albânia do grande Silvinho tomou 3-0 do Chile. Tivemos também Comores 4-0 em Uganda, Mali 2-0 na Mauritânia. Tivemos também Togo 2-1 no Níger, Sudão 1-0 em Guiné-Bissau. E aqui é importante, interessante falar o seguinte: no banco da seleção boliviana estava o goleiro David Acologo, né, goleiro do Aurora. Ele teve o prazer de ser convocado para a seleção boliviana e para a seleção ganesa nessa data FIFA. Né, gerou todo um imbróglio burocrático e tal. Ele até disse que ia aceitar a convocação para a seleção de Gana, mas como ele já estava concentrado com a Bolívia, ele acabou indo para os jogos da Bolívia. A seleção de Gana cortou ele desses jogos, mas existe aí a tendência que ele possa a seguir pelo caminho da seleção ganesa, né? E quem viu aí a pré-Libertadores, os jogos do Botafogo, viu esse goleiro ganês, que joga na Bolívia, né, em ação, um goleiro que tem uma história muito interessante. O canal Gol de Canela fez um vídeo falando sobre a trajetória desse goleiro, né, que saiu do continente africano para tentar a vida na Bolívia, trabalhou de outras coisas, jogou em clubes amadores, enfim, algo bem interessante. Zâmbia 2-0 em Zimbábue, isso já no dia 23 de março. Quênia 4-0 no Malawi. E aqui esse jogo aqui para mim é paradigmático. Uruguai 1, País Basco 1. Por quê? Porque é uma partida entre o Uruguai contra o País Basco, contra Euskadi, né? Ou seja, um território que não é reconhecido como país, um território autônomo dentro do Estado espanhol, né? Que reuniu em sua base um time formado por muitos jogadores do Atlético Bilbao, alguns jogadores do Alavés, alguns jogadores do Real Sociedad, né? Fez uma boa equipe aí, colocou um bom enfrentamento contra a equipe uruguaia, né? Para quem não sabe, o Uruguai é um país que tem muitos imigrantes bascos, né? Que vieram principalmente no final do século XIX, principalmente depois de refugiados da Guerra Civil Espanhola de 1936, né? A gente tem um episódio muito famoso no Uruguai, né, do assassinato de um militante da causa basca, né, nos anos 1980, né, que é sempre lembrado, né, que mostra a conexão, né, entre esses dois países, esses dois territórios, né, e obviamente o jogo em San Mamés, estádio do Atlético Bilbao, né, foi um momento ali de um ato político muito forte nacionalista por parte de Euskadi, né, dos bascos, né, Euskadi é como se pronuncia o nome do país em basco, né, e também muitas bandeiras da Palestina também são causas que se relacionam, né, de territórios, né, para quem não sabe, durante muitos anos, o País Basco, ele esteve em luta armada, né, contra o Estado espanhol através do ETA, né, uma organização tanto política tradicional quanto de guerrilha, né, inclusive responsável por gerar o primeiro astronauta espanhol, né, um caso muito famoso, virou inclusive filme, né, um político espanhol que acabou entrando num carro-bomba e voou pelos ares, ato que o ETA fez, né, em resposta à perseguição e assassinato que seus militantes sofriam. Guiana Francesa 1, Haiti 1, outro jogo interessante porque a gente está falando aqui de um território que ainda é uma possessão francesa contra o território que foi responsável por fazer o primeiro processo de independência na América Latina, né, o primeiro território do Haiti, né, responsável por que teve sua independência declarada pela população que era escravizada, pela população hegemonicamente negra, e que é um país que até hoje sofre com os desmandos e da interferência de tanto dos Estados Unidos quanto dos demais países europeus. Hoje o país vive uma situação de calamidade, né, o Brasil tem um papel muito importante também em agravar esse processo de calamidade durante a intervenção da MINUSTAH, do Exército Brasileiro, ali no início dos anos 2000, né, que é algo que não pode ser esquecido. Tivemos também República Dominicana 2-0 em Aruba e Costa do Marfim 2, Benin 2, isso no dia 23 de março. No dia 24 de março, a gente teve um Suriname 1, Martinica 1. Martinica, terra de Frantz Fanon, né? Sempre bom lembrar, um dos nossos maiores intelectuais do século XX, né? A gente teve também Alanyaspor, Clube Turco 2, Curaçao 2. A seleção de Curaçao gostou de fazer amistoso contra clubes. O empate de San Marino e São Cristóvão e Neves, né? Que foi o primeiro empate de San Marino em bom tempo, mas ao mesmo tempo, né? Infelizmente, San Marino continua aí numa seca
danada, né? Muito tempo sem ganhar uma partida, sendo que ganhou apenas uma, né? E na segunda-feira do dia 25, aí pra a gente encaminhar o giro alternativo da rodada, a gente teve República Centro-Africana 4, Papua Nova Guiné 0, Tanzânia 3, Mongólia 0, Bolívia 1, Andorra 0, né? Sri Lanka 2, Butão 0, Guiné 5, Bermuda 1, Botsuana 1, Burundi 0, Comores 0, Angola 0, Guiné-Bissau 2, Sudão 1, Ruanda 2, Madagascar 0. Né? Esse é o giro alternativo da rodada dessa semana, está sendo gravado literalmente na madrugada de terça-feira, e eu vou destacar aqui por último um resultado que não é alternativo, mas que é um resultado que pode ser considerado uma zebra, né? Já que o time favorito do Campeonato Gaúcho, né? A grande seleção, né? A grande máquina colorada, hoje foi eliminada pelo Juventude do grande técnico, pessoa, militante Roger Machado. 1-1 no tempo normal, vitória do Juventude nos pênaltis, depois de uma pataquada do Robert Renan. Essa menção aqui é em especial à homenagem de Roger Machado, que é uma figura completamente desrespeitada dentro do cenário do futebol brasileiro, seja no Rio Grande do Sul como fora, né? Tu vai ver se fala que o Roger ele é temperamental, que ele é difícil, que ele é irritado, ou seja, se atribui a ele todos os tipos de estereótipos, né, que constrói uma ideia de um racismo subjetivo, sobre a ideia do que, tipo, de que a pessoa negra é difícil de se lidar, algo que o Francis Fanon, que eu falei que nasceu lá na Martinica, fala lá no livro dele, Pele Negra e Máscaras Brancas, e sofre isso da imprensa, sofre isso da torcida do Grêmio, que deveria ter como ídolo que ele é, Roger, campeão da Libertadores de 1995, Roger, que compôs os melhores times do Grêmio dos anos 90, Roger, que foi um dos responsáveis por reconstruir a equipe do Grêmio, que inicia o período ganhador ali do início dos anos 2016, né, e que estava contestado no Juventude, e que leva esse time hoje à final do Campeonato Gaúcho para enfrentar ou Caxias ou Grêmio. Então cabe aqui a menção e uma homenagem ao grande Roger Machado, um dos estandartes de luta contra o racismo dentro do futebol brasileiro, né, ele que é tanto chamado de professor Pardal, né, inclusive nas rádios aqui do Rio Grande do Sul, falando-se que preferiam Arjal Fuchs do que Roger, né, Roger é um estudioso, mas que não dá resultados bem. Hoje o Roger montou um time que realmente parou um dos melhores elencos do Brasil e mostrou que é um dos nossos melhores técnicos e que o racismo, sim, impede que as pessoas olhem para ele com o olhar que deveriam olhar, né? Então esse foi o giro alternativo da rodada de hoje. Mas enfim, Matheus, tu falou das relações sociais, das questões do futebol com a imprensa, né? O que tu gostaria de colocar pra gente com relação a isso nos teus primeiros apontamentos? E depois, se o Michel quiser continuar falando, já podem tocar ficha. Então, a questão, principalmente a partir da minha pesquisa, né, eu consegui estudar que o futebol, às vezes, ele tem uma vertente de surgimento que às vezes a gente aponta como única, né? Mas se a gente for olhar nas entrelinhas e olhar o surgimento dele, ele não vem apenas de uma frente, né? Ele vem surgindo principalmente nos campos de operários, também surgindo na elite, né? Mas a gente colocar como o surgimento do futebol como um único ponto é muito raso, né? E tem a questão que aí a gente entra na questão da imprensa, que é justamente a importância que a imprensa teve para a popularização do futebol, né, no nosso país e também no berço do futebol, que é a Inglaterra. Então a imprensa ali é bem junto à questão, né? Porque a imprensa teve um papel fundamental, tanto no começo para colocar o futebol como uma coisa que era ruim, né? Em prol de outros esportes que estava acontecendo na época, só que a partir que a elite começou a enxergar que o futebol era uma coisa que movimentava o público, igual eu tinha comentado um pouco antes, que é uma ideia de que o futebol ele não é só um esporte, ele movimenta classes sociais, ele movimenta uma grande parcela da população, até quem não gosta de futebol, às vezes é influenciado pelo futebol, né? Então, eu que morei no Rio Grande do Sul, eu tinha uma outra visão no Rio Grande do Sul e eu vi aí que às vezes algumas pessoas, não é que elas não gostem de futebol, mas muitas pessoas que
por exemplo, num dia de Grenal, muita gente às vezes não sabe a escalação do seu time, mas ela faz questão de pôr uma camisa para poder fazer parte do espetáculo, né? Então, a questão da imprensa, ela teve um papel muito importante, assim, tanto para a popularização do futebol e para o olhar das elites, né? Que no começo era uma coisa que vinha com muita crítica, mas quando a elite começou a olhar o futebol como uma vertente que poderia movimentar no campo político, no campo social, eles acabaram usando a imprensa em favor, né, para ajudar a popularizar esse futebol, né? Então esse é um primeiro momento, que aí no caso a gente pode citar algumas obras que falam bastante, que no caso é a do Gerson Fraga, mas a gente também pode citar aqui uma outra obra do Hilário Franco Júnior, né? Que é, eu esqueci o nome do livro exatamente, é do livro de 2007 dele, que eu vou até citar uma passagem que ele comenta que a modernização tornou-se a palavra de ordem, embutida nas perspectivas de industrialização do país e de consolidação de uma unidade nacional. Então quer dizer que o futebol ele participa dessa questão da consolidação de uma unidade nacional a partir de que, quando a imprensa e as elites começaram a enxergar o futebol de uma maneira um pouco diferente, não só como um esporte isolado, que era praticado pelas camadas mais baixas, como a gente pode dizer assim, da sociedade, né? E aí, Michel, o que tu tem a colocar pra gente aí no papo aí junto com o Matheus? Muito interessante isso, né, que o Matheus disse a respeito da diversidade, vamos dizer assim, que o surgimento do futebol não é uma coisa única, unilateral, né, que tem diversas origens na sua própria Constituição, né. Isso vem em diálogo com o que a gente vem discutindo, de certa forma, mas com que o Gustavo Nego Ângelo, um outro convidado que a gente teve aqui, e aí fica a sugestão aí também de um episódio para você assistir, né? O episódio número 5, do qual a gente vai falar a respeito das bets, né? Das casas de apostas e essa relação com o futebol e com o esporte. Mas aquilo que ele pontuou como futeboys, né? Que é isso, justamente demarcar que não existe um futebol, existe o futeboys, né? Num cenário mais amplo. E aí, já que citou o Hilário Franco Júnior, tem uma das passagens também ali, uma das citações diretas que você coloca no seu trabalho, que diz respeito que a gente costuma colocar muito mais as nossas expectativas e as nossas projeções de mundo dentro do campo do futebol, mais do que necessariamente no campo social, né? Por exemplo, o surgimento da Gaviões da Fiel, ela, de certa forma, traz esse outro elemento que também é a questão do campo social, né? E não só do campo do futebol, não só uma torcida que está ali para alentar, para usar um termo bem comum na Cisplatina e no Rio Grande do Sul, mas ou torcer, agitar e animar o próprio time de futebol, mas também para fazer uma cobrança não somente do clube, mas várias vezes interferir também no contexto da própria sociedade, do qual muitos desses torcedores estão envolvidos, né? Algo que a gente já disse aqui bastante, que torcidas organizadas, elas também se constituem enquanto movimentos sociais, e enquanto movimentos sociais, elas também agem dentro desse campo social e político, né? E aí, como você tem uma pesquisa que está relacionada justamente com a Gaviões da Fiel, gostaria de saber, assim, pelo menos de primeiro momento, o que você teria a dizer a respeito justamente disso, né? A gente está focando na Gaviões da Fiel porque é a pesquisa do nosso convidado, mas isso diz respeito a, como o Emerson disse, a várias outras torcidas organizadas também, porque a Gaviões da Fiel não é a única com esse viés social dentro do futebol brasileiro, né? Então, como o Michel estava falando, sobre a questão da Gaviões em específico, eu tenho até uma passagem, na verdade uma frase que me representa muito e que eu coloquei até no meu TCC, que é um dos tópicos, né? O Corinthians não é um time que tem uma torcida, mas uma torcida que tem um time, e não que o Corinthians seja especial e seja além, mas essa ótica de ver que a torcida que tem um time e não um time que tem uma torcida, a gente quebra vários estereótipos e a gente coloca uma hierarquia um pouco diferente, né? A gente estava falando sobre a cobrança de causas sociais e a ideia do surgimento da democracia corintiana até foi uma demanda de pessoas que eram politizadas, eram pessoas que viam o futebol com uma maneira social também, né? E diferenciando um pouco de outras torcidas e tudo mais, não que Corinthians seja uma especial, mas é uma das que colocou o enfrentamento
na frente de outras coisas, né? E é muito interessante isso, porque trazendo até para o nosso momento atual, até recém-passado, na pandemia, que foi a colaboração de outras torcidas, inclusive do São Paulo, do Palmeiras, para as causas sociais na pandemia, né? Que nem a gente teve alguns atos ali no MASP, em São Paulo, que a gente viu, por exemplo, a torcida do Corinthians e do Palmeiras lado a lado protestando em prol de vacina, em prol das causas sociais em relação à alimentação de pessoas que estavam passando fome durante a pandemia e tal. Então, assim, às vezes a gente, em São Paulo é proibido, né, clássico com torcida mista, às vezes a gente vê, no estádio não tem, mas a gente vê que por uma causa social e as torcidas se unindo na questão social para ajudar pessoas, participar de causas sociais, a gente vê essa união, né? Então a gente tem um ponto bem interessante aí, e a gente pode já também trazer um pouco que foi o surgimento da democracia corintiana e logo após, né, a questão do surgimento e o fortalecimento da Gaviões da Fiel, né? Porque ela foi fundada em 69, mas num primeiro momento, não que ela não tinha força, mas ela ganhou mais forças quando teve a questão da democracia corintiana, né, que foi um movimento que a maioria das pessoas que conhecem futebol já ouviu falar, mas às vezes ele é um pouco falado de uma forma em tal lugar, falado de outra forma em outro, mas que, polêmicas à parte, né, ele foi um movimento muito importante para o futebol e para a sociedade, né, e sendo encabeçado pelo Sócrates, né, que às vezes eu tive até uma conversa com um professor que falou, o Sócrates, ele tinha mais a questão política ativa do que o futebol dele, né, tanto é que ele foi jogar na Fiorentina, ele passou um tempo lá mais pelo estudo do que pelo futebol. Eu não concordo que ele tenha jogado mais do que... Eu acho que anda lado a lado, mas assim, é muito interessante a gente ver essa questão do surgimento da Gaviões, o fortalecimento dela no período da democracia corintiana e também nos dias atuais, que não deixa de atuar, né? Que nem a gente teve os atos antidemocráticos e a resposta deles foi justamente na Paulista, que foi um movimento que a Gaviões encabeçou, chamou as outras torcidas organizadas, que nem eu tinha comentado anteriormente, que foi, se eu não me engano, foi logo após que teve os atos antidemocráticos na pandemia, aconteceu esse em prol de vacina, em prol da questão da ajuda, e logo após a torcida da Gaviões, eles tem um movimento, né, que a torcida de Gaviões ela é dividida entre secretarias, e aí eu coloquei até no meu TCC que são imagens bem interessantes, assim, que é leilão solidário, rifa solidária, usando craques antigos, que nem o Vladimir, que é o jogador com mais partidas na história do Corinthians, a Gaviões fazendo rifa solidária com camisa dele, né, em prol de fazer marmita e fazer entrega de alimentos, que nem em comunidades que foram principalmente atingidas com falta de emprego, falta de alimentação e tudo mais durante a pandemia, né? Então, para retomar o ponto que você estava falando, essa questão de andar lado a lado e ter a questão da Gaviões ser uma torcida ativa nesse sentido, ela tem todo um viés atrás, né, que carrega, que vem desde o surgimento dela, o fortalecimento que foi durante a democracia corintiana e até os dias de hoje, que apesar de que em alguns momentos a torcida ela não está lado a lado do time, que nem nessa atual gestão, eles declararam apoio e tudo mais, mas no final da gestão passada do Duílio foi uma cobrança intensa, aí existe aquela questão de ver a torcida organizada como uma coisa que pesa no time, que tem a cobrança e tal, que tem a questão da violência, mas isso daí já é um outro campo, né? Mas a questão social é totalmente importante, anda lado a lado e representa uma nação, né? Que nem a nação corintiana, falando específico da Gaviões da Fiel. Só para um ponto, assim, você tá professora aí, com todo respeito, seu professor, né? Falar que Sócrates foi mais político que jogador. É uma palhaçada, né? Olha, nossa. Eu não vamos falar nomes aqui, mas se for quem eu tô pensando, enfim, eu não quero. Não. Então, falando em si do ponto, que eu tive um orientador antes do Guazelli, que ele me ajudou no começo do TCC, só que ele foi um péssimo orientador, e como professor ele é um bom professor. Mas, enfim, ele não me deu referências e tudo mais, tanto é que quando o Guazelli pegou o meu projeto, ele até comentou que, um projeto muito bom, mas ele tá faltando, tá com carência de fontes, né, que aí foi quando realmente eu comecei o meu TCC de verdade, antes era um pré-projeto, e aí o professor citou que ele só foi pra Copa de 82, ele só foi uma estrela de 82, justamente pela causa política, né, e aí, por ele ser colorado, comentou sobre a questão do Falcão e
dessa questão dos dois jogadores, né? E então a gente tem essa questão aí do clubismo também, que às vezes muito mais clubismo do que realidade, né, gente? Tanto para quem viu jogar, quanto para quem não viu, né, e viu a posteriori, né, falar que o Sócrates, ele foi como se já fosse só o político, já seria muita coisa, mas realmente foi um jogador. A gente pode pensar muito mais nos outros demônios que atormentaram a vida do Sócrates até seus últimos dias como algo que atrapalhou ele muito mais do que necessariamente uma falta de futebol. Mas enfim, tem um ponto que eu queria puxar, e aí pode parecer retroceder um pouco no tema, né? A gente já entrou, já tá falando sobre a Gaviões, como surgiu a Gaviões e a democracia corintiana, mas é uma coisa que eu já falei em vários episódios aqui do nosso podcast, com relação a essa coisa da forma como o futebol ele se dissemina, né, de uma maneira mais popular, né? O futebol não virou cricket, né? O futebol não virou rugby, né? Que foram esportes que ficaram dentro das paredes, né? Dos clubes sociais, das elites, seja em qual parte do Brasil fosse, né? Tu falou do livro do Hilário Franco Júnior, né? A Dança dos Deuses, né? Com a grande referência que a gente tem. Recentemente eu li um livro chamado Visão do Jogo, né? Primórdios do Futebol do Brasil, do José Moraes dos Santos Neto. Por mais que ele tenha uma coisa assim meio paulista-centrista, assim, essa coisa de ficar pensando o futebol a partir basicamente do surgimento em São Paulo, né? Ele traz um ponto que tem a ver com uma coisa por isso que eu já disse anteriormente, né? Tem uma frase muito famosa que vira e mexe, parece em faixa lá na Europa, que é criado pelos pobres, roubado pelos ricos, né? E eu, em outros episódios, tinha dito que não, né? O futebol foi sistematizado, criado pelos ricos, roubado pelos pobres e, novamente, aí sim, roubado pelos ricos atualmente com a lógica do futebol moderno. Mas, daí depois de fazer essa leitura aí do livro do José Moraes, eu fiquei pensando que se pá a coisa do futebol mesmo, né? Os ricos podem ter sistematizado as regras, podem ter iniciado nas escolas, né? Nos colégios, né? Como o Colégio São Luís em Itu, em São Paulo, ou nos clubes como o SPAC em São Paulo também. Mas se não fosse, né? Pela classe trabalhadora, né? Dos ferroviários principalmente, né? Os marinheiros, que nessa época, né, ser marinheiro era uma profissão de terceiro escalão, né? Tanto que a gente tem, inclusive, uma revolta de marinheiros aqui no Brasil, né? A revolta da Chibata no início do século XX, né? A maioria deles eram marinheiros negros, né? Havia um recorte de classe, né, por baixo, né, dos marinheiros em si, né? Então, se não fossem essas pessoas, talvez o futebol fosse como o rugby, como o cricket, né? Que até hoje são esportes exclusivos, né? E, querendo ou não, se cria um mito em cima dessa coisa também do futebol surgido nas elites. E a imprensa tem muito a ver com isso, né? A imprensa coloca lá até hoje, né? Qualquer trabalho de história vai colocar Charles Miller como a base do futebol no Brasil, mas, né, o José Moraes dos Santos Neto, ele fala que Charles Miller, ele foi um dos, né, a gente já tinha nas escolas desde a reforma lá do Rui Barbosa, 1889, tem algumas outras figuras em outras partes do Brasil, enfim. Por que eu tô falando disso? Porque essa expressão social que se materializa nas torcidas organizadas, ela é ligada diretamente a forma como o social dá ao futebol a cara que ele tem hoje, pensando no caso brasileiro, né? Não tem como pensar o futebol apenas para os ricos, né? Não tem como pensar o futebol sem um movimento de massa e sem a ideia de movimento social, né? De novo, as torcidas organizadas, elas são os principais movimentos sociais que nós temos no Brasil. Talvez com exceção do MST ou do MTST, as torcidas organizadas representam o maior movimento de massa político que a gente tem no Brasil. Por mais que muitas pessoas que façam parte de torcida organizada possam discordar disso, mas é uma realidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o caso da Gaviões específico, e aí, claro, a questão da democracia corintiana é uma pedra angular, né? Pega a questão do Sócrates, mas tu falou do Vladimir. O Vladimir, a gente falou muito no nosso episódio anterior sobre racismo, de como a figura do Vladimir, que era sindicalista, né? E é negro, né? Acaba, de certa forma, meio escanteada também quando vai se falar da democracia corintiana, né? Fala-se muito do engajamento político do Sócrates, fala-se muito, né, da rebeldia do Casagrande, aquela coisa contracultural, e o Vladimir acaba meio escanteado, sendo que era um cara que tinha um envolvimento de sindicato, né?
Então pensar, né, a Gaviões e pensar esse nosso episódio, né? E aí, de novo, mesmo quem torce para outros times tem que admitir isso. É talvez a principal torcida organizada que exista no nosso país, né? Que torcida organizada, né, consegue ingerir diretamente na política do clube. Não são muitas. A Gaviões é uma que consegue. E literalmente essa ideia de, né, uma torcida que tem um clube, né? É essa frase, né? Não, não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Isso mostra como, por mais que, claro, a gente possa entrar em questões até de quais são os limites disso, né? Mas de como o caso do Corinthians é realmente excepcional, pensando no contexto brasileiro, né? E a forma como o Corinthians se coloca, inclusive, nesse Visões do Jogo, né? Ele fala como a entrada, né, do Corinthians lá no Campeonato Paulista gera uma cisão, né? Faz esses caras do SPAC, do paulistano, tudo ficar de cara de lado, né? Porque era o principal time de futebol de vários, né, do período, né? Na cidade de São Paulo, mas enfim, né? O que eu queria trazer isso é complementar essas relações com o social, né? Do pensar o social, né? E o social aqui ele é importante. Inclusive, o Hilário Franco Júnior, que tu falou, só uma nota de rodapé, ele é um cara que estuda história medieval. E amigos meus que estudam história medieval falam que ele foi muito zoado e virou motivo de piada dentro da comunidade acadêmica quando começou a estudar futebol. O que demonstra o quanto faz pouco tempo também que o olhar sobre o futebol como uma forma de entendimento da sociedade, como forma de construção de um saber histórico, ou de entendimento de si mesmo, ele é recente, né, gente? Então, talvez isso que a gente está fazendo aqui agora, né, não fosse possível há 15 anos atrás, né? Talvez não fosse levado a sério, etc, etc. E aí, eu acho que isso é um ponto interessante para falar, a gente está falando de tudo isso, e eu falei que o Matheus é mineiro e é corintiano. Fala um pouco para nós, Matheus, de como se deu a sua relação com o corintianismo, né? Já que o nosso tema acaba se conectando com isso também, né? Sim, é bem interessante isso, porque eu fui entender essa questão justamente quando eu pisei. Na verdade, eu fui entender várias questões sobre a minha pessoa mesmo, sobre quem eu sou e sobre os meus gostos quando eu pisei no Rio Grande do Sul. Assim, é muito interessante quando a gente sai... É genérico falar, quando a gente sai da nossa própria bolha, né, a gente entende muitas outras coisas que talvez estavam ao nosso redor o tempo inteiro e a gente não conseguia enxergar. E foi bem interessante que me indagaram logo de começo, e o Emerson foi um deles, que quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, foi, mas espera aí, que time que você torce? Aí eu falei, Corinthians. Não, mas em Minas Gerais, qual time você torce, né? Então, essa ideia de torcer para um time do seu próprio estado e às vezes da mesma cidade, ele não é tão difundido aqui em Minas, por exemplo, devido à proximidade e à popularização do futebol, no caso de São Paulo, aqui no sul de Minas. Eu moro no sul de Minas, é uma cidade que chama Pouso Alegre, como eu tinha dito anteriormente, e ela fica a 200 quilômetros de São Paulo e a 400 quilômetros de BH, entendeu? Então, assim, a questão da cultura, até o sotaque também, ele é um pouco misturado de mineiro com paulista e tudo mais, mas assim, a ideia da cultura, ela não chega numa linha e ela acaba e acabou e não é isso mais, mas assim, a influência do futebol aqui no sul de Minas, por exemplo, ela é muito mais de São Paulo do que propriamente de Minas Gerais, entendeu? Inclusive, a TV, por exemplo, muitas vezes ela passa Globo Rio, em vez de passar Globo Minas Gerais. Assim, devido à questão da Globo ter se expandido bastante nessas últimas décadas, agora a gente tem realmente a final do Campeonato Mineiro sendo passada e tudo mais, mas antigamente, quando eu era criança, não passava jogo do Cruzeiro e do Atlético, era geralmente ou Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, ou propriamente o do Rio, né, Flamengo e Vasco e tal. Mas assim, eu fui introduzir o corintianismo. Meu pai, ele é de São Paulo, né? Minha mãe é de Minas Gerais. Mas a família da minha mãe, ela é basicamente inteira corintiana e flamenguista. Eles são daqui de Minas Gerais. Mas eu fui muito influenciado pela família do meu pai, que ele comenta que ele é o único palmeirense da família, entendeu? E todas as outras pessoas da família, minhas tias, meus tios, meus primos, meus avós, todos eram corintianos, entendeu? E ele era o único palmeirense. E o meu tio, meu padrinho, né, me deu um uniforme do Corinthians quando eu tinha 0 anos de idade, e eu peguei e eu nasci corintiano, né? Eu gosto de falar que eu nasci corintiano.
Mas assim, o meu pai sempre conta que quando ele veio para cá também, pro sul de Minas, ele não teve essa indagação que eu tive, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se ele, mas aqui em São Paulo você torce para qual? Em Minas você vai torcer para qual? Entendeu? Então foi uma pergunta que eu me deparei quando eu cheguei em outro estado, que era um pouco diferente essa questão de lidar com times de fora, com times daqui, com times da cidade ou não, né? Então foi bem interessante eu me conhecer, eu sou corintiano, em outros lugares as pessoas vão me indagar perguntando se eu sou cruzeirense ou atleticano, e é uma coisa que eu nunca tinha me perguntado, sabe? E aí, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, é muito interessante isso, né? E aí eu comecei, principalmente, a estudar mais sobre futebol, e até meu TCC foi sobre isso, né? Eu fui entendendo a questão do surgimento também do futebol, a questão das rádios, né? Como era difundido isso, mas resumindo tudo, assim, meu corintianismo surgiu através do meu padrinho, e também pela questão do sul de Minas ser muito próximo de São Paulo, mais do que, por exemplo, o BH, que é 400 quilômetros, né? Antes do Michel falar, eu indaguei mesmo. Eu sou um grande indagador, né, proveniente do movimento punk cobrador, que hoje em dia não faço mais tipo de coisa, que é imbecil, mas não foi na maldade, mas na curiosidade. Inclusive, isso que o Matheus falou é muito legal para a gente pensar, e aí o nosso aspirante é geógrafo, que aspirante não é porcaria nenhuma, é nosso geógrafo aí, Michel Brito, pode falar um pouco o quanto, na verdade, as fronteiras elas também são sobrepostas de coisas arbitrárias, né? A fronteira em si ela é uma formalidade, né? Às vezes as fronteiras podem ser diferentes, podem estar sobrepostas sobre outras fronteiras, né? E o futebol tem dessas, né? Ajuda a gente a entender esses pontos. Enfim, Michel. Por isso que eu gosto de brincar com a questão da transfronteiricidade, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, uma demarcação de território indígena, numa relação de vários territórios que são sobrepostos uns sobre os outros, e nessa espécie de disputa, onde há essa transposição, justamente essa fronteira que é dita é algo extremamente arbitrário, e aí trazendo para o futebol, isso não é tão diferente assim, né? Muito embora a gente tome o exemplo do Rio Grande do Sul, no qual é bem característico essa questão do Grenal, né? Ou se torce para o Inter ou se torce para o Grêmio, e que isso avança de certa forma um pouco além do Rio Grande do Sul, mais precisamente ali para o oeste de Santa Catarina e do Paraná, onde também é muito presente essa mesma... você encontra bastante torcedor do Grêmio e do Inter, da mesma forma como se encontra bastante torcedor do Corinthians, Flamengo, São Paulo e Palmeiras no sul de Minas e em várias outras localidades aí do território brasileiro. E aí, só para ficar, né, esse negócio de ser de uma cidade, ou quer dizer, ser de outro estado, e não ter a torcida nem para o clube da cidade, nem para o clube do estado, né? Torcer para um outro clube, e que isso, como o Matheus disse, de certa forma está relacionado aos próprios direitos de transmissão, né? As transmissões das partidas de futebol, no qual, durante muito tempo, vários campeonatos estaduais, com exceção do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Paulista e Carioca, Gaúcho no caso de passar no Rio Grande do Sul, né? O Paulista e o Carioca, de passar não somente nos seus estados, mas para todo o resto do país. Vários outros sequer eram transmitidos, nem mesmo a própria final, né? É recente que vem se transmitir, por exemplo, o Campeonato Cearense e vários outros campeonatos estaduais, né? E aí, como que você forma torcedores de Ceará e Fortaleza, sendo que você não tem essa referência, né, local? A sua referência sempre é algo de fora, né? E aí, por que eu estou citando isso? Porque, por exemplo, em Caxias do Sul, tem ali o Juventude e tem o Caxias também. Tem dois times locais ali da cidade. Mas é que tem uma frase que eu vi bem interessante, assim, acho que era próximo do estádio do Juventude, do Alfredo Jaconi, que era dito assim, proibido o Grenal, tipo, algo do tipo, assim, né? Anti-Grenal. E isso é fantástico. Não porque você está estimulando um ódio, é porque o Grenal no Rio Grande do Sul ele é tão predominante, mas tão predominante que ele não abre espaço para novas potências, né? E o Juventude, ele se sente um postulante a ser um candidato a enfrentar essas duas, muito embora nos termos práticos não seja, mas dentro do campo, várias vezes ele faz essa frente, né? Então, eu acho que é legal isso, porque você traz
o pessoal ali de Caxias, né, para abraçar o clube também, né, porque você traz isso de pessoas que não querem saber de futebol, às vezes começa a se interessar justamente por conta disso, né. Agora, sobre torcidas organizadas, serem movimentos sociais, tudo, sim, e a capacidade que elas têm de articular algumas transformações sociais propriamente dito, não só com os seus serviços, né, os seus trabalhos dentro das suas comunidades. E aí é importante dizer que todas as torcidas organizadas, de certa forma, desenvolvem o trabalho dentro da sua comunidade, né? Todas as agremiações, elas estão envolvidas ali com o entorno de onde se localiza as suas sedes, com aquela comunidade, e que não necessariamente está relacionada somente com o clube, mas sim com a própria comunidade, mais ou menos como funcionam as escolas de samba, né? Só que mesmo assim a gente também tem algumas contradições e que fazem parte, e que é importante que tenha, porque mesmo essas agremiações, elas também são campo de disputa e estão ali em disputa. A gente teve o episódio do Cuca, por exemplo, no Corinthians, no qual a Gaviões da Fiel foi uma das únicas a não soltar nota de repúdio, não se posicionar nesse sentido, né, de marcar posição em apoiar o clube. Nesse caso, não que ela tenha cuspido na sua própria história, né, mas ela se omitiu de fazer aquele enfrentamento do qual lhe é sempre característico, né? E aí isso é importante dizer, porque às vezes a gente coloca as sociedades organizadas em algumas caixinhas, ou seja, o mais comum, né, na mídia, que é de baderneiros, violentos, de transgressores da lei e de vândalos, o que não é verdade, e a gente já cansou de discutir isso aqui, ou pelo menos não é uma verdade completa, não é uma verdade totalizante, é extremamente parcial, e dá para dizer categoricamente que é uma minoria da minoria, né, que se enquadra nesses termos utilizados majoritariamente na imprensa esportiva, mas também a gente colocar torcidas numa caixinha direta, como um exemplo, a torcida da Lazio, os Ultras, como adeptos fanáticos ao nazismo. São todos nazistas ali, nazifascistas. Ou propriamente a Gaviões da Fiel como uma legítima representante do povo brasileiro e que luta por todas as causas sociais, né? Essas coisas se misturam. Vai ter momentos em que, justamente porque a gente está falando de um espaço de disputa, em que, em determinados momentos, há essas espécies de contradições, como, por exemplo, a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, não ter se posicionado como se esperaria dela, né, a respeito do Cuca. No seu trabalho, assim, se chega a apontar algumas outras contradições. Então, essa questão das contradições, eu concordo com você que nem sempre a torcida organizada vai ser algo que vai suprir as nossas perspectivas do que a gente tem como a Gaviões, ela vai ser sempre de esquerda, ela vai ser sempre assim assada, ela vai apoiar sempre as mesmas pautas. Claro que o viés é democrático, de luta e tal, é uma coisa que é bem pertinente na torcida da Gaviões, mas também é pertinente como em várias torcidas do Vasco, né, que tem a raça do Vasco, que é uma torcida que representa bastante também. Então, assim, essa ideia de uma torcida muito uniforme, de que ela sempre vai representar isso, até certo ponto é legal a gente falar, mas que nem isso da omissão do Cuca, também outras questões. No meu trabalho eu pesquisei justamente as questões que eles estavam fazendo em favor, né, em questão da pandemia e tal, e na pandemia eu não encontrei nada que fosse de encontro ao que você falou, né, tanto é que do Cuca é um pouco mais recente, foi depois que eu fiz o TCC e tal, mas assim, sobre o que eu pesquisei e sobre as questões sociais, principalmente da pandemia, não teve nada que não foi de acordo com as diretrizes, mas a gente tem sim várias coisas que nem você mesmo comentou sobre o Cuca, teve a questão do time feminino também, né? E uma coisa que é bem interessante é a gente ver os comentários das publicações da Gaviões, né? Que principalmente eles vão sempre de enfrentamento em relação a pautas que são nazifascistas, que são fascistas, e é muito interessante a gente ver os comentários, que às vezes alguns comentários de pessoas que são filiados a Gaviões comentam que são bolsonaristas, que são pessoas que não apoiam o governo atual, que não são de esquerda, né? Então isso vai de acordo com o que você está falando, que nem sempre a torcida ela vai ser uniforme, vai ter sempre a mesma ideia, né? Muitos integrantes lá, eles não são de esquerda, apesar de apoiarem
o Corinthians, apoiar a causa social do clube, mas saindo dali desse campo, essa pessoa é uma pessoa que tem outro viés, né? Então é bem interessante esse ponto que você indaga, mas é bem isso mesmo que você falou. A gente não tem uma união, né? E trazendo um ponto também que eu queria comentar sobre a Gaviões também, saindo um pouco do assunto, mas nem tanto, que é uma citação que eu coloquei no meu, na verdade são dois momentos. E também faz um pouco de parte disso que a gente está falando sobre pertencimento ou não, né? Até que ponto a gente faz questão desse pertencimento na causa, do José Paulo Florenzano, no livro dele de 2010, ele cita: mas agora ele se descobria e se identificava como corintiano e, no seu barraco de apenas 2 cômodos, localizado na Rua da Estrela Solitária, sentia-se como parte de uma imensa comunidade imaginada, cujos laços passavam pela cor da pele, suor do rosto e pela vontade inquebrantável de ser feliz. Então essa ideia do pertencimento, né, cabe muito bem, na verdade, no que a gente está falando, né, tipo assim, de pertencer a diversas coisas em comum, mas nem sempre vai ser 100% comum, né? Então é bom a gente se atentar a isso também, né? Que como na sociedade no geral, né? Tem coisas que a gente se diverge, tem coisas que não, né? Alguns pontos são mais importantes do que outros, obviamente, mas nem sempre vai ser uma coisa 100% coesa, né? Isso que a gente falou agora é muito interessante para pensar em vários sentidos, né? Vamos por alguns pontos. Pensar a torcida de um clube, ao meu ver, se a gente for pensar, por exemplo, no caso da Gaviões, a gente pode pensar parecido com o próprio conceito de classe, né? Às vezes, né, principalmente nos meios mais progressistas ou nos meios de esquerda, tu vê às vezes alguma pessoa comentando assim: nossa, mas como o cara pode ser pobre e votar em alguém de extrema direita? Nossa, como pode o cara ser gay, ser negro, né, ser mulher e se posicionar à extrema direita, né? A gente tá falando de elementos que não são dicotômicos, ou seja, não é sim ou não é norte ou sul, né? Não é certo ou errado, a gente está falando de elementos complexos, né? Então, quando a gente pensa hoje, por exemplo, o que constitui a ideia de classe, ele vai muito além do que necessariamente apenas o que constitui ali, sei lá, as questões econômicas, né? Mas sim também tudo que constitui a pessoa socialmente, né? E nos âmbitos de identidade e tudo mais, né? E quando a gente vai pensar isso para a torcida, é óbvio, assim, que... Óbvio não, né? Que se fosse óbvio a gente não estaria falando. Mas também se aplica isso, né? A torcida é algo complexo, né? Tu vai ter vários elementos ali dentro. É claro, o fato da torcida da Gaviões, ela ter essa relação com o social, né? Ela tende a jogar a torcida para âmbitos mais progressistas em alguns momentos. Por mais que as contradições em outras possam fazer com que vá em outro sentido, né? Pegar o caso do Cuca é um bom exemplo para pensar isso, né? Começar como, por exemplo, a própria estrutura machista e misógina que existe dentro do futebol, né? Ela fala muito mais forte do que necessariamente as pautas sociais em si, né? Se for comparar, por exemplo, com o engajamento com relação à Covid, claro, são coisas bem diferentes, né? Tu não vai encontrar para aquele engajamento social barreiras que tu encontraria em se posicionar com relação ao Cuca, que tem a ver com a própria estrutura social do machismo na sociedade, né? Só que, ao mesmo tempo, só foi possível aquilo acontecer porque elementos que constroem a Gaviões da Fiel, que também constroem a ideia do ser corintiano, estavam presentes em outros torcedores. Cuca parou de jogar nos anos 90, se não me engano. Teve uma carreira de técnico aí durante mais de 20 anos e apenas no ano passado que foi questionado com relação a isso. Sendo que, eu lembro, eu era pequeno, eu lia muita Placar, que meu pai tinha a revista Placar em casa. Isso é um caso que vira e mexe voltava para as páginas da revista. E não era o suficiente para gerar uma comoção, ou gerar mesmo um questionamento com relação a isso. E o próprio Cuca fala que até ele ser colocado contra a parede, ele nem pensava mais no caso. E esse eu acho que é o lance, né? Que nem falam, não, mas o Cuca treinou o Atlético Mineiro e ninguém falou nada. Gente, por quê? Porque na ideia da construção do ser corintiano, mesmo dentro das contradições, que são as mesmas contradições que existem na ideia de classe, existe a potência de mudança. E essa potência de mudança tem a ver com essa ligação social, com essa ligação de um entendimento desde baixo, né? Então, eu falo bem tranquilo, assim, eu acho que não seria possível isso ter acontecido em outro clube. Só foi possível no Corinthians. E, inclusive, né,
eu acho, e até estava falando com o Michel e com o Luiz esses dias no grupo do nosso podcast, que essa posição atual do Cuca, que a gente não sabe até onde é apenas uma lavagem de imagem, até onde pode ser apenas uma tentativa de, enfim, né, fazer uma reconstrução de imagem dele, até onde é real o que ele está falando, só foi possível. Vamos tomar que seja real, que o Cuca realmente, né, vá concretizar em atos coisas para ajudar a causa da violência contra a mulher. Suponhamos que vai botar grana, vai investir em bolsa, sei lá, alguma coisa do gênero assim. Vai investir na formação educacional de jovens jogadores, que é uma coisa que ele fala bastante, né? Que ele falou bastante naquela carta que ele leu lá depois do primeiro jogo dele pelo Atlético Paranaense. Isso só foi possível por causa da relação de choque que a torcida causou nele. Coisas que, por exemplo, a gente não viu no caso Daniel Alves, no caso Robinho, muito pelo contrário, né? Hoje, enquanto gravamos nosso programa, é sabido que o pai do Neymar pagou lá uma fiança milionária para que o Daniel Alves tivesse liberdade condicional, né? Então, é um movimento contrário, né? E, ao meu ver, tem uma relação direta com essa ação da torcida. Bem, a Gaviões, ela tem suas contradições? Tem, como toda torcida tem. Mas, me parece que há algo na constituição do corintianismo que faz com que fosse possível um confrontamento como aconteceu no caso do Cuca e que tenha gerado, inclusive, essa carta que, para mim, eu nunca tinha visto nada parecido. De novo, eu posso estar sendo iludido, né? Pode ser que realmente só tenha sido um assessor de imprensa que escreveu, etc, etc. Mas que, querendo ou não, gera um impacto muito grande, né? Um impacto gigantesco da pessoa dizer que, bem, estou ali, abre aspas, sem coisas para dever para a justiça, mas sinto que eu ainda devo. Ou seja, a tal da ideia da consciência lá, que se constrói no confronto, no conflito, no atrito, né? Talvez possa ter sido criada, mas enfim, a gente poderia discutir o tema do Cuca especificamente durante muito tempo, mas o lance da Gaviões me parece muito isso, né? Não tem nada, se tu entrar no movimento social de esquerda hoje, mais ideológico, seja ele anarquista, seja ele de outras vertentes de esquerda, mais radical, seja o que for, tu vai encontrar contradição. Tu vai encontrar elementos que se chocam com as próprias ideias que fundamentam a ideologia. Então, por que se tu vai encontrar isso em um partido ou numa organização que se define assim, tu não vai encontrar isso numa expressão da sociedade como uma torcida de massa de clube de futebol? Óbvio que vai. Então, é bem interessante, né, que esse ponto aí do Cuca, eu também pensei bastante sobre isso quando ele chegou, quando houve a especulação do treinador no Corinthians, e também depois, quando ele assumiu e fez 2 jogos, né, uma vitória e uma derrota. Ele fez os jogos e ele não aguentou a pressão, e que nem você estava falando sobre a consciência, né? Literalmente, a frase pesou a consciência, né? Então, tipo assim, a gente via nos comentários que massivamente as pessoas comentavam que, eu não quero você, eu não quero abusador no meu time, e isso e aquilo. Foi uma pressão muito grande, como também ele sofria em outros times, né? Que nem você falou, que às vezes a galera acha que não houve pressão em nenhum lugar. Claro que houve, sempre existiu pessoas que indagaram e falaram sobre o que ele fez e tal, só que a partir de um ponto que ele chega num clube tão expressivo, não que outros clubes não sejam, né, mas a questão do Corinthians, o expoente, né, ele é um pouco maior, claro, por estar no Sudeste também, né, mas a questão dos comentários nas publicações do time, a questão da torcida ter falado o nome dele lá, e aí muitos corintianos, inclusive muitos da Gaviões da Fiel, pedindo a permanência dele. Então é difícil se criar uma instituição coesa, né? Tipo assim, se a gente consegue criar uma instituição coesa, 100% coesa, todo mundo pensa igual, não seríamos humanos, né? Seríamos um robô, seríamos inteligência artificial, qualquer outra coisa menos humanos. Mas assim, é muito interessante essa ideia de que a Gaviões, ela realmente faz a diferença, né? E ela pode alcançar coisas que talvez, não que outras torcidas não consigam, mas pelo histórico da Gaviões e pelo que ela representa, ela consegue fazer uma pressão que nem a gente comentou, e o Michel comentou, que não teve uma nota oficial da Gaviões naquele momento, mas a pressão de ser Corinthians e o corintianismo, igual o Emerson citou, ele é uma pressão que ela é diferente, né, devido à história, mas que também o Cuca pensou 2 vezes em se retratar em relação a isso, porque até então ele nunca tinha falado sobre tão abertamente e tão num sentido de culpa, né? Ele sempre falava
quando ele falava e quando ele mencionava, para ele era uma coisa que ele já tinha passado por cima, era uma coisa que já estava 100% resolvida, e o assunto acabava aí, né? Então, o que a Gaviões fez como representatividade, nem não por um post na rede social, mas a representatividade da Gaviões fez foi com que ele se retratasse publicamente, né, num tom diferente do que ele fazia, né? Ele fez com um sentimento de culpa, por mais que ele tenha falado que não deva mais à justiça, porque, entre aspas, ele deveria dever, né? Porque aí foi a questão de que caducou o negócio, né? Mas, enfim, é um outro assunto. Mas sim, a Gaviões, ela teve um papel importante, mesmo não colocando uma nota oficial, né? Mesmo porque também, né, a gente pode levar em consideração que essa questão das notas oficiais ou do posicionamento oficial não parte necessariamente dos filiados, né, mas sim de uma direção, né, da direção da agremiação, né, e como muito já foi dito, por mais que a diretoria não tenha se manifestado ou optado por se manifestar, o fato dela sempre ter esse tipo de engajamento mais progressista, por assim dizer, desperta em vários outros filiados esse, inclusive de cobrança, né? De cobrar com que a direção se posicione do jeito A, do jeito Y, e acho que fechou bem nesse sentido, né, de que inconscientemente, ou não, né, às vezes conscientemente, justamente pela forma como se constitui, as pessoas, já que a direção não está se posicionando, eu, enquanto um gavião filiado, vou me posicionar, porque eu, enquanto um gavião filiado, também tenho voz, também participo desse campo de disputa. E vou deixar claro aqui a minha indignação para com o caso do Cuca, né? Que, como já foi dito também, só falou tão abertamente por conta dessa pressão que ocorreu por meio da torcida do Corinthians, né? E que é importante, de certa forma, o pronunciamento dele, porque também ele aponta algumas críticas que são válidas, que é uma crítica feita ao próprio jornalismo e à própria sociedade brasileira como um todo, da qual nunca confrontaram ele, né, por aquilo que foi. Nunca disseram, olha, você está errado. Bem pelo contrário, várias das vezes aquilo foi naturalizado, né, e por aquilo ter sido naturalizado por outros, ele acabou naturalizando também, até o momento em que foi confrontado com isso, né. O nosso outro participante deixou uma pergunta, mas antes disso eu vou tentar encaixar com uma outra coisa aqui também relacionada com esse aspecto das contradições e, de certa forma, já para fazer sentido com uma das efemérides que vem mais à frente. O Atlético Mineiro, só esperar o avião passar aqui, que acho que deve estar saindo no áudio. Uma das torcidas organizadas do Atlético Mineiro, que é a Galoucura, a principal no caso, né? Ela tem uma bandeira ali, né? Do general René Barrientos, né? Que, para quem não sabe, foi um dos assassinos do Che Guevara, né? Que, é claro, ali, em relação, pelo menos, como se manifesta a torcida do Atlético Mineiro, né? Como eu já vi numa nota da própria agremiação, de que aquilo é somente por... O objetivo é a rivalidade para com o Cruzeiro, né? Que assim como o Galo come a raposa, o que na verdade é o contrário, mas é utilizada a figura dele porque foi ele que combateu o Che Guevara, e o Che Guevara é um símbolo que o Cruzeiro usa, né? A máfia azul utiliza ali, né? E aí a gente pega... Tudo bem que o Cruzeiro ele tem uma origem popular e o Atlético Mineiro ele tem uma origem mais ali elitista, no sentido da ser fundado por estudantes, ter ali uma certa elite ali de Belo Horizonte, né? Mas que com o tempo, e não à toa, ele recebe a alcunha de galão da massa, justamente porque ele se popularizou sobre as camadas mais pobres. O Atlético Mineiro tem uma torcida extremamente popular e engajada com várias outras causas sociais, assim como a Gaviões da Fiel e várias outras torcidas, justamente por essa questão popular, né? Por essa questão de estar relacionado com as comunidades e tudo mais, estar mais próximo, por assim dizer, dos povos mais humildes e oprimidos, né? E a utilização desse general, ele requer uma espécie de sensação, por assim dizer, de um certo estranhamento, porque se a gente vê que, se boa parte dos torcedores são pessoas pobres, racializadas e tudo mais, a gente ter
uma imagem de um general representante da elite da burguesia, assassino e opressor, justamente dessas pessoas que estão presentes na agremiação do Atlético da Galoucura, a gente tem esse choque, né? E o posicionamento da diretoria é que aquilo é só por um aspecto de rivalidade. Mas daí que vem o encaixe que eu faço com a pergunta que o Luiz deixou para o Matheus, que é se na sua leitura sobre o surgimento de coletivos antifascistas e feministas, enfim, né, LGBTQIA+, que surgiram, sobretudo, eles já existem há algum tempo, né, mas que se fortaleceram, sobretudo, após 2013, a jornada de junho de 2013, né, e se você percebe, melhor dizendo, se há uma relação, né, dessas pautas afirmativas, vão ter setores reacionários da esquerda que vão chamar de identitaristas, né? Mas é isso. Se há uma relação entre essas pautas, essas defesas, a questão antifascista, a questão feminista, LGBTQIA+, o movimento negro, a questão da negritude, se há um diálogo com os setores das torcidas organizadas, você tem percebido esse movimento? Então, eu acho que eu posso começar falando sobre essa questão histórica de vários clubes, não só do Brasil, mas também do mundo, né? Desse engajamento social, que nem comentou aqui anteriormente, por exemplo, a Lazio, que tem uma torcida com viés neofascista, neonazista e tudo mais. No Brasil, a gente tem a Mancha Verde, né? A Mancha Verde tem várias pessoas lá dentro que são nazistas, independente do São Paulo também tem, né? Mas assim, hoje em dia, a gente falar que um clube ele não é um clube do povo, é muito difícil a gente falar, né? Então eu acho que é legal a gente afirmar que todos os clubes são do povo hoje em dia, né? Apesar de que alguns tenham surgido de uma maneira um pouco diferente, uns com viés mais social, outros não, mas assim, hoje em dia tem espaço em todos os clubes para a questão social, né? Que nem a gente viu até um tempo atrás uma campanha do Bahia que colocou um uniforme em homenagem à torcida LGBTQIA+. Então, assim, a gente tem vários clubes que talvez não que seja o caso do Bahia, mas que no passado não tenha um viés social, mas que hoje em dia ele aborda esse viés social melhor. Então, assim, eu acho que até o próprio fortalecimento do futebol feminino é uma afirmação disso, né? Que nem, por mais que seja uma coisa que, nossa, é só no papel, mas que tem reflexo, sim, tanto nos dias atuais como pro futuro, que é a questão da obrigação do time que tá, eu acho que até a Série C você é obrigado a ter um time feminino, ou não sei se é só a Série A e B, se eu não me engano é até a C, mas você é obrigado a ter o time feminino, né? Então são pautas que ajudam a você afirmar que aquele clube, ele não é um clube só para determinadas pessoas, mas sim de um coletivo, né? Um clube do povo. Porque eu estava até ouvindo um comentário de um amigo meu sobre a questão, que nem eu tinha comentado, sobre a questão quando um time é do povo ou não, ou se um time é do povo ou não. Assim, hoje em dia não cabe mais isso, falar que um time não é do povo, né? Porque a gente pode ver que todas as torcidas, elas são muito misturadas, como também a gente não pode falar que o Corinthians é só uma torcida do povo, né? É o time do povo, só tem povão. Não. A gente mencionou aqui várias vezes que dentro da própria torcida da Gaviões a gente tem contradições, né? Então, afirmar que um time ele só é para determinado público é errado falar, mas sim, respondendo diretamente a pergunta, a gente tem sim uma afirmação que vem vindo de algum tempo atrás, principalmente, pelo meu ver, nessa causa do futebol feminino, que é uma pauta muito importante, que quando foi aprovado a lei, vários times não tinham nenhuma estrutura para o futebol feminino, e isso é deplorável. Às vezes o time tem basquete, tem handball, tem vôlei, tem natação, tem clube de regata, tem tudo, mas não tem uma estrutura para o futebol feminino. É só masculino, todos os esportes são masculinos, então assim, a gente tem várias vertentes, aí a gente tem tanto da obrigação do futebol feminino, do clube ter uma estrutura feminina, do clube ter essa questão de uma pauta social, que aí já vem por parte da torcida, que nem a torcida do Bahia indagou e a diretoria comprou a ideia, eu acho que foi há 2 anos atrás que fizeram uma camisa em prol da parte LGBTQIA+, da torcida. A gente tem outras
outras campanhas que acontecem, né? Que nem na propriamente dito do Corinthians, que respeita as minas, que é um símbolo do Corinthians, né? Tipo, não que é só do Corinthians, mas que é um símbolo que foi pegado como identidade, principalmente pro futebol feminino do Corinthians, né? Então, assim, são vários vieses que eu acho que acrescentam nisso, né? E reformando mais uma vez e resumindo, mas sim, a gente tem uma crescente dessas afirmações sociais, acho que na maioria dos clubes brasileiros, assim, principalmente falando do nosso país, né? E eu acho que a gente está só no começo do surgimento, principalmente do futebol feminino no país mais competitivo, e eu acho que o único caminho, né, para a gente poder afirmar melhor isso é tendo várias vertentes, tanto da diretoria do clube, como o apoio da torcida, como a questão das torcidas organizadas criarem meios de que a gente tenha participações, que nem o Emerson até citou um pouco atrás, a questão de tirar esse viés machista do futebol e das torcidas e da arquibancada, que nem um trabalho que eu dei uma lida quando eu estava fazendo meu TCC, que é da URGS também, que é sobre a Cole Gay, sabe? Então, assim, a gente tem que cada vez mais apoiar essas causas juntamente com os diretores de clube, as diretores de associações estaduais, nacionais, né, regionais. Então, assim, é uma série de coisas que tem que ser feito e estão sendo feitas, né? Mas que é um conjunto que a gente tem só a ganhar com isso, né? Com a questão da coletividade, do futebol se tornar cada vez mais popular, né? Mesmo que em contramão disso, a gente tem a questão do dinheiro que fala mais alto hoje em dia, não só hoje em dia, mas assim, eu acho que é bem essa linha mesmo. Tem um ponto que tu falou e que eu acho que seria erro nosso negligenciar, e que, claro, hoje o principal time de futebol feminino do Brasil é o time do Corinthians. Inclusive, o Grêmio tomou uma sapatada do Corinthians, foi na segunda-feira, né? Eu quase fui nesse jogo, não fui porque nossos ouvintes aí não sabem, eu tô com o ouvido inflamado e tinha acabado de ir na posto médico e era melhor não ir, no final das contas até foi melhor não ter ido mesmo. Mas o time feminino do Corinthians, e isso é uma coisa interessante de pensar, né? Que é um dos principais campeões, né, da categoria na América do Sul, né? Hoje, querendo ou não, um técnico da seleção brasileira feminina, o Arthur Elias, sai dessa equipe campeã. Tu tem jogadores como a Tamires, enfim, não, uma equipe sensacional. E a força que a equipe feminina teve também nesse processo, né? Em transformar esse jargão, né, do respeito às minas em algo material, né, pensando no caso do Cuca, né, e de certa forma, né, talvez, de novo, se tivesse sido em um clube em que o futebol feminino não fosse tão forte como o do Corinthians, as jogadoras não teriam tido um peso tão grande, né? E eu já falei isso em alguns momentos aqui, que talvez isso até seja negativo, mas muitas vezes o rendimento e o esportivo, ele fala muito mais alto no momento de se concretizar algumas questões, né? Eu sempre cito a questão do goleiro Aranha com a torcida do Grêmio, né, do caso de racismo que o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil, e como isso foi não vou dizer essencial, né, que foi uma coisa horrível, né, mas como esse fato gerou praticamente a extinção dentro de campo dos cânticos, né, em que a torcida do Grêmio chamava a torcida do Inter de macaco. Por mais que tenha tido um ou outro caso posteriormente, né, hoje você vai no jogo do Grêmio, dentro do estádio tu não encontra esse tipo de canto, né, e há uma mudança de mentalidade real em cima disso, né. Então, como, por exemplo, a força do futebol feminino ser um futebol campeão, né, ser referência, né, colocar a imagem do Corinthians também pesou muito, né? Então, as jogadoras da equipe de futebol feminino tiveram um papel muito importante, né, dentro desse processo, né? Então, o que também dialoga com a torcida, né? A torcida também vendo o seu time feminino, que é um time campeão, que muitas vezes dá mais alegrias do que o time masculino, nos últimos anos, muito mais alegrias do que o time masculino, né? Então, também acaba fortalecendo isso, né? Então, isso é algo interessante para se pensar. Inclusive, né, isso é um débito aí que nós do podcast nós temos, que é a pauta do futebol feminino, que a gente quer trazer para os próximos programas, né? Inclusive, se você que está escutando esse episódio tiver alguma sugestão ou queira participar, né, nossas ouvintes, né, queira participar,
mande uma mensagem para nós temos total interesse de estabelecer uma conversa, fazer uma entrevista, um bate-papo, etc, etc, etc. Matheus, uma das últimas questões, assim, pensando no teu trabalho, tu pega a questão da engajamento da Gaviões no período da Covid. Bem, a gente sabe que o período da Covid foi um período muito traumático, né? Foram milhares de pessoas mortas, né? E com culpa direta do então presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Que deve ser dado nome aos bois, né? É o grande responsável, e não só ele, né? Mas o artífice, né? Desse massacre, né? De pessoas, né? Através da falta de informação, né, de retardar as vacinas, etc, etc, né? Como, pensando no caso da Gaviões, né, e uma coisa que eu sempre critico aqui no programa é quanto também o clubismo, ele é um certo nacionalismo, né? O quanto o time de futebol, ele se transveste de nacionalismo, e o nacionalismo às vezes constrói, às vezes não, ele constrói a ideia de um outro, aquele outro que deve ser combatido, o outro que é ruim, o outro que é o errado, né? O quanto, por exemplo, essa situação da Gaviões na Covid, tu falou da relação com as torcidas, né, pode ser um bom exemplo justamente para a gente pensar uma quebra em determinados pontos das questões que envolvem o clubismo, que são danosas ao futebol, como aquelas que levam à violência extrema, principalmente entre torcidas, ou algo do gênero assim. Como tu enxerga esse caso da Gaviões contra as torcidas durante o período da Covid, talvez como uma chave para pensar uma união pontual, né? Claro, né? Palmeiras e Corinthians, que as torcidas estejam abraçadas ou algo do gênero assim, mas que minimamente, né, tem um nível de... Enfim, não se matem, né? Mas enfim, o que tu acha, Matheus? Então, acho que vou começar até falando mais ou menos de uma citação que eu coloquei no meu TCC, que eu fui buscar o Estatuto da Gaviões da Fiel, né? Então, no Estatuto, que a partir da criação dela, o Estatuto deixou bem claro que devemos implementar sempre que possível as atividades assistenciais, sociais e de lazer, voltadas não somente aos seus associados e assistidos, mas também à população em geral. Então, isso é uma coisa bem importante, porque a gente sai do campo do futebol e a gente abre espaço justamente para essa união com outras torcidas que vão além da torcida, né, que são pessoas. Então a gente acaba entrando nessa questão e já também engajando com a questão da torcida única, né? Que aqui a gente tem, eu acho que desde 2013, eu acho que aqui no estado de São Paulo já não é mais permitido clássicos com torcida mista. Assim, como também o Michel citou algum tempo atrás aqui na nossa conversa, que é uma pequena minoria de pessoas que brigam e se matam, né? Isso é bem claro, mas que talvez nos programas futebolísticos aí é evidenciado como 99% da torcida organizada é capaz de fazer isso. E às vezes são até pessoas que não são organizadas, que vão pra briga mesmo, que nem ocorreu agora com Botafogo e Vasco, Botafogo e Flamengo, se eu não me engano, que tiveram alguns torcedores que brigaram, mas que alguns não faziam parte da torcida organizada. Então, assim, essa relação de paz e amor entre torcidas, principalmente rivais, e que são uniformizadas, né, que são organizadas, eu acho que tem um espaço sim que a gente pode abordar, principalmente para essa causa social que é em prol não só do clube, não só das pessoas que estão ali interligadas, mas também de uma sociedade melhor, né? Então, assim, é um espaço que tem que ser mais debatido, é um espaço que tem que ser mais abrangido, só que é naquele ponto, né? Você não vai abraçar um palmeirense, você não vai sentar do lado do cara no estádio e fingir que nada está acontecendo. Tem que ter uma rivalidade no futebol, né? O futebol ele é competitivo, ele tem rivalidade, existem clássicos, existem momentos que você vai odiar o seu rival, mas assim, a gente tem que tentar manter a harmonia, como a Gaviões fez, por exemplo, na questão da Covid. Ela abriu mão da rivalidade e pensou, a gente precisa pensar no outro de uma forma social e não só como um rival, né? Rival, que nem a frase que eu concordo, mas eu não concordo tanto, que é a ideia de rivais apenas dentro de campo. É uma frase que dá para debater bastante, assim, sabe? Dá pra gente conversar bastante sobre ela, até que ponto a gente pode levar isso, né? A gente é rival só dentro de campo ou não. Mas assim, eu acho que em alguns pontos a gente tem que, principalmente, olhar
que nem o Estatuto da Gaviões da Fiel, que eu acho que é um exemplo, né, de regulamento que coloca, por exemplo, que é em prol da população em geral e não somente aos seus associados, né? Então, a partir do estatuto, você já vê que tem uma diferença, que não olha apenas para o clube, para os seus associados e para os seus torcedores, né? Então, assim, é um campo que cabe bastante debate, mas é bem importante a gente pensar que em alguns momentos essa união de torcidas ele pode ser benéfico tanto para as torcidas e também para a população em geral, né? Que nem tem até o movimento para voltar as torcidas mistas nos estádios de São Paulo. Eu não vou saber exatamente o ano e a data certinho, mas foi há uns 3 anos atrás, não sei se foi antes ou depois da pandemia, acho que foi depois, que o André Sanches ainda era presidente do Corinthians e foi feita uma reunião que uniu torcidas organizadas, os representantes da Gaviões da Fiel, da Mancha Verde, da Independente, justamente para debater essa volta do público, né, de torcida mista nos estádios de São Paulo. Então, assim, vai muito da questão da conversa, vai muito da questão do debate, né, até que ponto a gente é rival ou não, se é só dentro de campo ou não. Eu acho que não é só dentro de campo, mas existem limites, mesmo não sendo só dentro de campo, né, a rivalidade. Então acho que vai muito nesse sentido assim, né, a gente debater essas ideias e pensar talvez numa coisa além da rivalidade e também, como a Gaviões da Fiel sempre faz e outras torcidas também fazem e fizeram durante a pandemia, que foi a ajuda social e tentar tirar um pouco desse estigma de passar apenas no noticiário a torcida organizada brigando. A gente deveria ter no noticiário também falando que a Gaviões doou cesta básica, falando que a torcida do Vasco ajuda muito a questão social do em volta deles, a rasta do Vasco, entendeu? Então, assim, são coisas que tem que ser muito debatida e desmistificada, né? Eu acho que vai muito dessa linha, desmistificar as torcidas organizadas para além da briga, né? Que é como a gente conhece e, na verdade, eu acho que a gente... principalmente eu, como pesquisador da área do futebol, tenho que tentar entender melhor também da onde que veio esse estigma, né, da torcida briguenta, da onde que começou exatamente o estopim disso tudo, né? Bem, antes da gente ir se encaminhando, então, para os nossos apontamentos finais, né, a conversa está muito boa aqui com o Matheus, a gente vai ter o nosso quadro Efemérides. Solta a vinheta. Para as efemérides de hoje, como a gente não lançou o episódio na semana passada, por N questões, eu vou trazer uma que iria no episódio da semana passada, eu trago para esse de agora, está relacionada ao fato que aconteceu há 58 anos, mais precisamente no dia 20 de março de 1966, que foi o roubo da taça Julius Rimet. Isso aconteceu, e aí perdoem a minha pronúncia, né, mas era um hotel ali, Westminster Central Hall, que ficava em Londres, e que tinha a exposição da taça como uma atração, né, de uma amostra do Esportes com Selos, né? E que estava relacionado com uma feira filatélica Stampley. O mais interessante do caso do roubo dessa taça é que houve um bilhete, né? Foi deixado um bilhete com um pedido de um resgate ali de 15 mil libras, e do qual a pessoa ameaçou derreter a taça e deixou um pedaço dela na parte superior, né? E que a polícia tentou armar uma arapuca para pegar o suposto ladrão ali da taça, ou a pessoa que estava pedindo um resgate, que se apresentou enquanto Jackson, né, e que depois foi se descobrir que na verdade ele era um ex-combatente, né, um ex-soldado, combatente da Segunda Guerra Mundial, de nome Edward, e que ele, nesse trajeto, a polícia com notas falsas, ele percebeu que tinha um carro seguindo e tentou fugir, né? E nessa de tentar fugir, foi capturado e não apontou onde estava a taça. Ele foi condenado a 2 anos de prisão e a taça ela foi encontrada 7 dias depois por um cachorro, né? Se chamava Pickles, que foi encontrada ali, enrolada, ela estava enrolada num jornal, né? E essa história do cachorro, né? Que encontrou a taça, tem uma placa que diz, né? Pickles Defender of the World Cup, e aí o ano, 1966, que em inglês eu não faço a menor ideia como se pronuncia. A próxima efeméride diz respeito ao surgimento do Atlético Mineiro Futebol Clube, que aconteceu em 25 de março de 1908, portanto há 116 anos, um clube do qual aqui, né, a gente já citou, de certa forma, as suas origens e
a relação com a sua principal torcida organizada ali, que é a Loucura, e que tem, né, a mudança de nome em 1913, né, para Clube Atlético Mineiro, que é o nome que permanece até os dias atuais, e que tem como não só a alcunha, mas também como mascote o galo, né? E isso desde 1930. Importante ressaltar que no episódio passado, o Emerson citou o nome mais criativo de um clube, que eu não lembro o nome. Chaco Forever. Chaco Forever, né? Que é por ser um nome criativo. A primeira partida de futebol do Atlético Mineiro aconteceu praticamente um ano depois da sua fundação, em 1908, e que também dá para entrar numa efeméride, que aconteceu no dia 21 de março de 1909. Olha só a originalidade do nome desse clube. Se chamava Esporte Clube Futebol. Sensacionante. Sensacionante. O jogo terminou 3-0 para o Atlético Mineiro. Enfim, essas são as efemérides do programa de hoje. O interessante, que não à toa eu trouxe os exemplos ali do Atlético Mineiro, do Galo e tudo mais, porque ele, de certa forma, entrar nas efemérides, né? E que, aquilo que já foi dito, não importa a origem do clube, né? De certa forma, todos os clubes hoje, eles têm as suas camadas populares, eles têm as suas vertentes do povo, assim como também tem as suas frações ali que diz respeito às elites, que está mais relacionada com a sua fundação, do tipo, e que hoje o Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro é um time de massa, é um time completamente específico e que também peleia bastante aí no cenário nacional. Eu vou fazer uma pequena invasão aqui nas efemérides, porque o dia 20 de março, dia que está sendo gravado esse podcast, é aniversário de morte de Lev Yashin. Simplesmente o maior goleiro de todos os tempos, que é o que todo mundo fala, né? Goleiro soviético, né? Nascido em Moscou, jogou a vida inteira pelo Dinamo de Moscou, e que, enfim, foi campeão da Eurocopa de 1960, né? Jogou a Copa do Mundo de 66, né? Foi quarto colocado com a União Soviética em 1966, disputou o terceiro lugar para Portugal do grande Eusébio, moçambicano Eusébio, sempre importante lembrar isso, moçambicano Eusébio, um dos maiores jogadores de futebol africano, né? E que partiu, infelizmente, lá em 1990. E aí, dentro dessa efeméride, eu queria trazer uma pequena curiosidade que eu tenho certeza que ninguém sabe. A seleção da União Soviética, ela jogou 4 vezes contra uma das equipes de uniforme mais bonitos do planeta Terra, chamado de Grêmio Futebol Porto Alegrense. Em 1961, no dia 11 de julho, a seleção soviética, lá no estádio de Luzhniki, né, ganhou de 2-0 do Grêmio. Só que nessa ocasião, o goleiro não era o Lev Yashin. Um ano depois, o Grêmio foi até a União Soviética e fez mais 2 jogos contra a seleção soviética. E aí sim, nesses 2 jogos, a seleção da União Soviética, jogando contra o Grêmio, tinha no gol Lev Yashin. Ou seja, Lev Yashin teve a grande honra de jogar contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aqui eu quero ressaltar os placares que foram muito equilibrados. A gente perdeu de 5-1 um dos jogos e de 3-0 o outro jogo. E só que tem um ponto interessante. O jogador do Grêmio que conseguiu fazer gol no Lev Yashin, que diz que realmente era um fenômeno, era um jogador com técnicas muito apuradas, em um momento em que não havia uma preparação de goleiro da forma como existe hoje, né? Foi o jogador Marino, que lá no dia 9 de maio de 62 marcou um gol em Lev Yashin. O Grêmio jogou um outro jogo em 66, já no Olímpico, contra a União Soviética, que ganhou de 2-0, mas o Lev Yashin não estava nesse jogo. Aí eu quis trazer essa pequena efeméride, lembrar do falecimento do grande Lev Yashin, né, figura central, assim, para pensar o esporte na União Soviética, inclusive teve a imagem utilizada, né, pensando no uso político do passado recentemente, né, tava no cartaz da Copa do Mundo de 2018 da Rússia, né, é um símbolo nacional, etc, etc, etc. Mas enfim, para os nossos apontamentos finais, Matheus, faz os teus apontamentos finais, se quiser falar mais um pouco sobre a questão da Gaviões, mas se tu quiser também, falou que tu é de Pouso Alegre, né? Se quiser falar um pouco para nós sobre o futebol aí de Pouso Alegre, de como são as coisas, né? Enfim, pode fazer teus apontamentos finais, na sequência o Michel também já pode fazer os seus apontamentos finais. Então, vamos começar aí pelos agradecimentos, né? Agradecer ao Emerson, Michel, intermediário, essa conversa que foi... Nossa, aprendi bastante aqui também e sigo a página, acompanho o trabalho de vocês, que é, nossa, muito importante, né, nos dias atuais.
como a gente já falou bastante da democracia corintiana e do Corinthians, né? Agora eu vou falar sobre o meu segundo time, que é o Pouso Alegre Futebol Clube, que é um time aqui da minha cidade, aqui do interior de Minas, né? Do sul de Minas. E o Pouso Alegre Futebol Clube, ele tem diversas curiosidades na sua história, que uma delas, a primeira, né? Que o estádio Manduzão, que Mandu é o nome do estádio, que é cortado aqui do lado, tem um rio, e chama Rio Mandu, aí chama Manduzão. É o terceiro maior estádio de Minas Gerais, e ele foi inaugurado na década de 90, e quando o Pouso Alegre Futebol Clube era um clube de primeira divisão do Campeonato Mineiro e tudo mais, a gente chegou a ganhar do Atlético Mineiro dentro do Mineirão de 2-1, então, do Campeonato Mineiro, acho que foi de 93, e o Manduzão ele foi inaugurado em 96, eu acho, e o mais engraçado é que quando o estádio foi inaugurado, o time já estava extinto, né, e ele foi retomar as atividades agora em 2017, Aí uma outra curiosidade, na verdade duas, né, que eu tinha até comentado com o Emerson um pouco anteriormente, que o goleiro Aranha, que teve um episódio que aconteceu contra o Grêmio, de racismo e tal, ele é de Pouso Alegre. Ele joga no clube com meu tio. Meu tio é um veterano, mano, ele deve ter os seus 50 e poucos anos. O bicho é um centroavante, ruim, que faz gol todos os jogos, tá ligado? Ele joga lá no clube com o Aranha, mano. O Aranha, o Aranha, inclusive, ele é formado, ele foi... os primeiros passos dele no futebol foi aqui no campo do São João, que é onde minha mãe nasceu, entendeu? Minha mãe cresceu e eles têm quase a mesma idade, assim, e minha mãe lembra vagamente dele. Ele não teve a oportunidade de jogar pelo clube, porque quando ele começou a carreira dele e tudo mais, o clube estava no ostracismo, né? Ele não estava em atividade, mas uma outra curiosidade, né, que a gente teve o Aranha aqui, ele mora aqui atualmente na cidade, e uma outra curiosidade também é que o maior craque da história do Pouso Alegre é o famoso Paulo da Pinta, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma, na década de 90 também. Paulo da Pinta foi um grande jogador daqui do Pouso Alegre Futebol Clube. E assim, na minha família, eu sou um dos únicos ruim pra caramba de bola, mas meus primos todos têm uma habilidade gigantesca, e inclusive um primo meu que pegou essa retomada do Pouso Alegre, né? Ele é o maior campeão da história do Pouso Alegre, com 3 títulos, né? E tendo incríveis 5 jogos como titular do time, porque, enfim, essa questão de empresário no mundo do futebol, né? Ele acabou não tendo tantas oportunidades, mas ele participou, inclusive bateu os pênaltis das 2 finais que ele participou e fez o gol, né? Então, assim, podemos dizer que ele é melhor que o Alexandre Pato batendo pênalti. Mas quero agradecer também, claro, né, as pessoas que contribuíram com a minha pesquisa, em memória do meu irmão João Paulo, né, que ia falecer fazendo 2 meses agora, mas eu acho que no mais é isso, assim. Pô, muito legal essas lembranças, ou essa vivência que o Matheus traz ali da sua própria região, do envolvimento com o clube local, né? Porque isso de certa forma, é uma coisa que, no geral, a gente sente falta no Brasil, né? Tá muito centralizado ali na figura daquele dos 13, 12, dos clubes que é ditos grandes, né? E a gente acaba deixando de lado isso, né? Os clubes da nossa cidade, os clubes os times, né? E a gente vai ver isso bastante presente nos campeonatos de várzea, por exemplo, do qual os times dos bairros, eles são vividos como, né, como todo esse processo de identidade que a gente vem discutindo nos episódios e que faz parte dessa cultura futebolística que a gente vê muito presente, por exemplo, nos times argentinos, né, no qual mesmo os clubes de bairros que disputam as divisões superiores, você tem ali seu núcleo de torcedores completamente fanáticos e loucos da cabeça por seus clubes, né. Por fim, assim, né, gostaria de agradecer a presença do Matheus aqui, da participação dele esse episódio, extremamente satisfatório, não só porque a gente está falando de vários assuntos do qual a gente já vem discutindo, mas também porque está relacionando isso com o Corinthians, com o corintianismo e com a própria Gaviões da Fiel, algo que eu não preciso esconder de ninguém, né, que é algo que me agrada justamente pelo fato de ser corintiano. O Emerson ali, em dado momento, disse que o goleiro teve a honra de jogar com o Grêmio. Eu aqui vou fazer o papel de inverter essa lógica e de dizer que o Grêmio é que teve a honra de disputar uma partida com ele, né? Dito isso, um forte abraço para todos os que ouviram esse episódio neste momento. Tenham uma boa semana e até a próxima.
Então é isso, pessoal. A gente agradece a todo mundo que ficou escutando até agora. Agradeço enormemente ao Matheus por ter dedicado esse tempo. Inclusive, fica como indicação, acredito que o trabalho dele esteja no Lume da URGS, que é o repositório de onde ficam os trabalhos. Depois a gente pode disponibilizar também na nossa página lá do Instagram. Foi uma conversa muito boa, assim, muito... Enfim, né, gente? Como o Matheus falou, a gente é amigo, a gente morou junto em Erechim, na época que a gente estudou lá a história. É uma pessoa que eu, por vários motivos, não vejo há muitos anos, e é um grande prazer estar aqui hoje, mesmo distante, mesmo de forma online, tá batendo esse papo bem legal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Nos sigam nas redes sociais, Campolítico e Bola no Instagram, Spotify, vários programas lá. Se tudo der certo, esse episódio não será boicotado pelo sistema. Escutou aí, dona Spotify? Não quero ter que conversar com um robô gringo de novo para nossos episódios e para nosso episódio ir pro ar. Na sequência, vocês vão escutar as nossas dicas culturais. E é isso. Um grande abraço e um forte beijo no coração de vocês. Na verdade, eu sempre inverto a ordem dessa frase. É um forte abraço e um grande beijo no coração de vocês. Até mais! Embora eu não tenha participado do último episódio do podcast Campolítico e Bola, este que você acabou ouvindo por razões profissionais e acadêmicas, vai ficar minha sugestão para eu não ficar em débito total. Então o livro que eu vou indicar, ele se chama Os Gaviões da Fiel, Ensaios e Etnografias de uma Torcida Organizada de Futebol. Ele é um livro organizado pelo Bernardo Borges Buarque de Holanda e o Plínio Labriola Negreiros, e foi lançado pela editora Sete Letras. E nesse livro a gente tem um conjunto de ensaios antropológicos, sociais, sobre experiências com os Gaviões da Fiel, né? Foi o tema do episódio. E ali você tem desde relacionado à fundação da torcida, sua participação durante a ditadura militar, por exemplo, o carnaval, né, que é um elemento importante da própria torcida. Então eu acho que aqui a gente tem um conjunto de textos interessantes que dá um sobrevoo bem importante, não apenas no significado da torcida dentro do futebol, mas no seu significado social, né? E aí fica a minha dica, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Pois bem, querido e querida ouvinte, para você que chegou até este momento do nosso episódio, a minha dica cultural aqui vai de encontro com algo que de certa forma foi pincelada durante o programa, que diz respeito ao fato de como que o futebol, em alguns meios mais intelectualizados, como por exemplo a academia, mas não somente a academia, mas também algumas artes como o cinema, o futebol ele é visto como algo inferior, como algo menor, como uma espécie de subcategoria de arte, subcategoria de estudos acadêmicos e tudo mais, né? O Emerson citou o exemplo do professor Hilário, né? Hilário Júnior, que é pesquisador de história antiga, medieval, e que a partir do momento em que começa a pesquisar sobre futebol, é tratado como se tivesse dado um passo atrás na sua carreira de pesquisador, o que é uma enorme bobeira, porque de certa forma, digamos que quando se pesquisa o futebol, está a se pesquisar sobre algo que, direta ou indiretamente, interfere no cotidiano de muito mais pessoas do que, por exemplo, a história antiga, história medieval, né? Só para ficar num exemplo disso. Então, eu vou aqui sugerir para vocês um filme, que na verdade é um curta-metragem, curtinho, né? Tem só 9 minutos de duração, mas que é um dos filmes mais premiados, né? Um dos filmes brasileiros mais premiados, assim, do cinema nacional, nos festivais dos quais ele participou, que é o filme Boca de Fogo, né? Ele que é dirigido pelo Luciano Pérez Fernandes, é um curta do ano de 2017 e que vai contar uma história que acontece ali na cidade de Salgueiro, no Pernambuco, no quais alguns torcedores, ou os torcedores na arquibancada, enfrentam o sol e o desconforto, né, ali existente da própria estrutura do estádio e vários outros elementos, mas que estão ali em busca de emoções a partir das partidas, né, dos jogos das equipes locais, né? E aí um elemento bem cativante, que é aquela figura folclórica que tem nos estádios, que está no estádio assistindo o jogo, a partida, acompanhando ali, mas que também está com seu radinho de pilha no ouvido, escutando uma narração, né? E a trama se dá justamente aí, nos quais
torcedores vão ao estádio acompanhar a partida do seu time ali, do Salgueiro, sob o sol escaldante, mas que também se faz presente o radinho, mais precisamente com o narrador Boca de Fogo, né? Que é quem vai trazer esse aspecto mais emocionante, esse aspecto de intensidade, né, das emoções por meio de suas narrações, de seus comentários, né? E como diz na própria sinopse ali, com sua voz poderosa e dicção inconfundível, tornando mais eletrizante cada lance das disputas. Fique com um pequeno trechinho do trailer deste curta-metragem. Nessa quintura como está, a temperatura dessa daí, aí toma um gol já no final do primeiro tempo, vai ser realmente um castigo, porque vai ter que correr dobrado no segundo tempo, ou tentar esses últimos minutinhos para empatar o jogo, mas foi realmente muito bem. Vai Moreilândia, preparou para a batida, olha o Salgueiro, gol do empate, passou, Morei, ajeitou, bateu, passou, é gol! Tite Souza, o Boca de Fogo do nosso sertão pernambucano. Muito boa tarde, meu caro amigo Claudinei Santos. Sol castigante, o torcedor fica ali se encostando, sem querer vir, justamente por causa disso. E dentro de casa, o galo canta mais alto, como diz no ditado. Não que aqui seja um galo, aqui é um carcará. A minha próxima sugestão cultural para vocês tem 2 objetivos. A primeira é manter essa característica diversa, né? De estar sempre sugerindo entre filmes, livros, músicas, blogs e etc. A segunda é de trazer mesmo essa característica mais clubística, um certo chapa-branquismo, que faz parte do futebol e é importante que seja revelado, né? Por ser corintiano. E um tema que tratou sobre a Gaviões da Fiel, tudo bem que tenha sido mais por uma questão social e não propriamente dito aprofundando sobre o Corinthians em si, mas perpassando pelo Corinthians, acho que vale aqui deixar a sugestão de uma música que virou hit na torcida corintiana, que é uma música do Tim Maia, né? Não Quero Dinheiro, que ela embala a torcida do Corinthians desde 2007, um momento completamente conturbado, né? Vale lembrar que o Corinthians em 2007 vive um dos seus piores momentos, ele é rebaixado para a Série B, por exemplo, mas que nesse ano surge algumas das melhores músicas, das principais músicas da torcida até os dias de hoje, como por exemplo Nunca Vou Te Abandonar, Aqui Tem um Bando de Loucos, e também essa versão Vou Cantar Pro Timão Ganhar, que é uma versão da música do Tim Maia, Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar. Música que foi sucesso nos anos 70 e agora é um dos principais cantos da torcida do Corinthians e que tem como letra: Vou cantar para o Timão ganhar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver, Corinthians, pra te ver jogando. Quando a gente ama, não mede esforço pra te ver jogar, te ver jogar. Não é brincadeira, vou vestir meu manto, manto alvinegro, tem que ter respeito, amor à camisa, vou com o Corinthians em qualquer lugar. Isso aqui é uma poesia, é belíssimo. Enfim, deixando o clubismo de lado, o que não é uma tarefa muito fácil, a gente reconhece que isso aqui é uma verdadeira obra-prima e que se justifica ser um dos principais embalos aí na torcida, uma música que pegou muito fácil, e eu acho muito difícil um torcedor corintiano que quando escuta a versão original da música se segure em não cantar essa versão da torcida. Eu mesmo sou um desses. Eu não consigo cantar a versão original, eu sempre canto a versão corintiana. Mas enfim, dito tudo isso, espero que vocês tenham gostado das dicas culturais e um forte abraço. A minha dica cultural da semana é uma dica, enfim, novamente de um livro esgotado, mas que vocês conseguem encontrar em sebos, né? Eu falei desse livro durante o nosso programa, que é o livro Visões do Jogo Primórdios do Futebol no Brasil, do José Moraes dos Santos Neto. É uma edição que saiu pela Kozak Naif. A Kozak Naif, na época, tinha
um selo de futebol chamado Zona do Agrião. Então vocês podem ir atrás desse livro, é um livro muito interessante para entender o início do futebol, principalmente a partir de São Paulo, o foco é em São Paulo, né? A tese principal ali do historiador que escreveu o livro é pensar o início do futebol não pelo mito, né, do Charles Miller, mas sim analisar mais a fundo o papel das escolas, da reforma estudantil feita pelo Rui Barbosa, ainda no final do período do Brasil Império, no início do período do Brasil República, né, como o futebol ele acaba se espalhando pelas várzeas através de outras comunidades, que não apenas as comunidades inglesas e alemãs, né, mas e também analisando o papel das ferrovias, etc. É um livro bem interessante, é um livro curto, mas de uma rica iconografia que vale muito a leitura. Pois bem, é isso, galera. Nos sigam nas nossas redes sociais, Campo Político e Bola. Um forte abraço para vocês e um grande beijo em seus corações. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero de ser Maradona, llega siempre Maradona, genio, Argentina 2, Inglaterra 0.